Você já ouviu falar de Haumea? Se não ouviu, prepare-se, porque esse pequeno gigante vai bagunçar tudo o que você pensa sobre o sistema solar. Quando dizem que todos os planetas e luas seguem padrões certinhos no espaço, estão escondendo de você uma das maiores anomalias que já descobrimos. Haumea desafia as regras, rasga o manual e mostra que, no universo, ser estranho é quase uma regra de sucesso. Enquanto muita gente acredita que só planetas enormes como Júpiter ou Saturno guardam grandes segredos, Haumea prova que tamanho não é documento. Pequeno, veloz, deformado e com características tão surreais que parecem inventadas, ele é um lembrete poderoso de que os mistérios mais impressionantes estão muitas vezes onde ninguém está olhando. E o melhor, entender essa história vai te dar uma nova perspectiva sobre como o espaço esconde verdades que a maioria nunca vai conhecer. Então, se você gosta de descobrir curiosidades reais, fatos quase inacreditáveis e visões que mudam sua maneira de enxergar o universo, fica comigo. O que você está prestes a aprender sobre Haumea vai deixar qualquer aula de ciências no chinelo. E pode até mudar a forma como você olha para o céu hoje à noite. Quando a gente pensa em planetas anões, geralmente imagina uma bolinha perfeita girando no espaço. Mas Haumea, como poucas maravilhas que existem por aí, foge completamente desse padrão. Com um formato alongado, mais parecido com um ovo do que com uma esfera, ele se tornou uma das grandes curiosidades do sistema solar. E é nessa hora que percebemos: o espaço nunca deixa de nos surpreender. Além de sua aparência excêntrica, Haumea carrega anéis ao redor de si, algo que até pouco tempo atrás era privilégio dos gigantes como Saturno. Imagine um objeto pequeno, perdido em meio ao cinturão de Kuiper, exibindo anéis como uma verdadeira joia espacial. Essas descobertas mudam tudo o que a gente supunha sobre a formação e a evolução dos corpos celestes. E tem mais: Haumea não está sozinho nessa dança cósmica. Ele é acompanhado por duas luas, Namaka e Hi'iaka, que orbitam suas proximidades como guardiãs silenciosas. Cada nova informação que surgia sobre esse pequeno mundo parecia desafiar ainda mais a lógica. Mas se você acha que essas surpresas terminam aqui, é porque ainda não falamos dos desafios para enxergar Haumea em meio à vastidão do espaço. Imagine tentar enxergar uma pedrinha a quilômetros de distância, no meio da noite, usando apenas uma lanterna fraca. Essa é a sensação que os astrônomos têm ao procurar por Haumea. Situado lá nas profundezas do cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno, ele é um verdadeiro desafio para quem estuda as curiosidades sobre o espaço, só mesmo com instrumentos de última geração para conseguir captar alguma informação. Mesmo com todos os obstáculos, os cientistas não desistiram de entender melhor esse corpo enigmático. Com telescópios cada vez mais potentes e técnicas de observação indireta, eles conseguiram decifrar alguns dos mistérios desse planeta anão. Essas descobertas mostram que, às vezes, é preciso insistência e paciência para revelar fatos ocultos sobre o sistema solar, o que, aliás, serve para muita coisa na vida também. É interessante pensar que, mesmo sendo tão pequeno e discreto, Haumea guarda detalhes capazes de transformar nossa compreensão do universo. O simples fato de existir um mundo tão diferente e tão distante já muda a maneira como vemos a formação planetária. E falando em imagens, você sabia que a aparência de Haumea é, em grande parte, fruto da imaginação baseada em dados científicos? Quando falamos sobre Haumea, é importante lembrar: ninguém nunca viu esse planeta anão com clareza. O que temos são imagens artísticas, criadas a partir de dados coletados por telescópios potentes. É como montar um quebra-cabeça gigantesco
apenas com algumas poucas peças. Isso faz parte do charme das curiosidades sobre o espaço, onde a ciência e a imaginação precisam caminhar lado a lado. A maioria dos registros visuais de Haumea mostra um objeto alongado, brilhante, girando rapidamente no vazio. Mas tudo isso é uma construção baseada em cálculos, variações de luz e modelos computacionais. Não é como tirar uma selfie de um astro distante, é mais parecido com desenhar o rosto de alguém apenas ouvindo sua descrição. Cada detalhe revelado aproxima um pouco mais a humanidade dos mistérios escondidos nas regiões mais frias do sistema solar. Isso também nos lembra que, muitas vezes, mesmo na vida real, a gente precisa confiar em evidências indiretas para tomar decisões. Assim como os astrônomos montam a aparência de Haumea sem vê-lo diretamente, nós também montamos cenários a partir de fragmentos de informação. E já que estamos falando em investigações curiosas, espere até descobrir a história cheia de reviravoltas sobre a disputa pela descoberta desse enigmático planeta anão. Se tem algo que o universo nos ensina, é que até no espaço, as coisas podem ser motivo de disputa acalorada aqui na Terra. A história da descoberta de Haumea é quase um drama científico, envolvendo duas equipes, uma americana e outra espanhola. Ambas alegaram ter identificado o planeta anão primeiro, o que gerou um dos debates mais comentados entre os estudiosos. De um lado, a equipe americana liderada por Mike Brown, já famoso pela descoberta de outros corpos do cinturão de Kuiper. Do outro, a equipe espanhola, que também apresentava dados convincentes. No final das contas, a União Astronômica Internacional acabou favorecendo os americanos, embora o assunto ainda gere discussões em congressos e artigos. É como aquela situação desconfortável, onde dois amigos juram ter contado a mesma história primeiro. Essa batalha por reconhecimento mostra que, além dos mistérios espaciais, existem também egos orbitando os bastidores da ciência. Cada descoberta, cada novo fato sobre o sistema solar, é fruto não só de tecnologia e inteligência, mas também de paixão, e às vezes, de rivalidade. Agora, falando em tempo e movimento, você vai se surpreender com o quão rápido Haumea gira em torno de si mesmo. Imagine viver num lugar onde um único ano dura quase 300 anos terrestres. Pois é exatamente essa a realidade em Haumea. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, ele precisa de nada menos que 285 anos. Essa diferença colossal faz a gente repensar tudo o que entende sobre o tempo no espaço, mostrando que fora da Terra, as regras são muito mais estranhas do que imaginamos. Agora, se o tempo de translação é longo, a rotação é um verdadeiro espetáculo. Haumea gira em torno de si mesmo em apenas 3,9 horas. Isso é mais rápido do que qualquer outro corpo grande já observado no sistema solar. Imagine acordar, tomar café, trabalhar, dormir, e tudo isso dentro de 4 horas. Uma rotina dessas deixaria qualquer um tonto, não é? É justamente essa velocidade absurda que deforma Haumea e explica seu formato incomum. O movimento frenético combinado à sua composição física gera uma estrutura alongada, única entre os objetos conhecidos. Se até aqui a história já parece surpreendente, espere só para mergulhar na verdadeira arquitetura bizarra desse pequeno mundo perdido no espaço. Quando olhamos para os planetas e luas mais conhecidos, é fácil perceber aquele formato arredondado, quase como bolas perfeitas flutuando no espaço. Mas Haumea decidiu fazer diferente. Por causa de sua rotação alucinante, ele não conseguiu manter a forma esférica que a maioria dos corpos grandes adota. Em vez disso, ficou todo esticado, como se alguém tivesse apertado uma bola de borracha pelas extremidades.
Essa forma, chamada de elipsoide triaxial, é rara de se ver quando falamos de objetos de grande porte. Normalmente, a gravidade tende a puxar tudo para um formato redondo, mas a velocidade de Haumea simplesmente venceu essa força. É como se ele vivesse num estado de eterna correria, sem tempo de se arrumar direito. As curiosidades sobre o sistema solar sempre mostram que o cosmos adora quebrar padrões quando menos esperamos. O mais interessante é que essa forma também influencia a forma como a luz reflete em Haumea, ajudando os cientistas a entender sua composição e sua história de formação. Cada detalhe no seu contorno esquisito conta um pedacinho de uma história de forças extremas e eventos violentos. E por falar em superfícies brilhantes e inusitadas, você vai se surpreender com o que cobre a pele gelada desse planeta anão. Se você pudesse visitar Haumea e tivesse um casaco reforçado para aguentar o frio extremo, veria um espetáculo brilhante logo de cara. Sua superfície é coberta por gelo cristalino, refletindo a luz do sol como um manto de neve recém-caída. É fascinante pensar que, mesmo tão longe e tão pequeno, ele consegue se destacar no meio da imensidão escura do espaço graças a esse brilho incomum. O gelo que cobre Haumea não é só bonito, mas também intrigante. Análises mostram que, além da água congelada, há sinais de compostos como cianeto misturados no solo. Imagine só. Uma combinação que, embora pareça saída de um laboratório de química, acontece naturalmente a bilhões de quilômetros de distância. Essas peculiaridades mostram o quanto ainda temos a descobrir sobre a química que molda os mundos além da Terra. Toda essa camada brilhante ajuda a entender a história tumultuada de Haumea, indicando que ele já passou por eventos catastróficos que renovaram sua superfície. E se você achou interessante essa relação entre o brilho e os mistérios do passado, vai gostar ainda mais de saber que esse pequeno mundo também tem duas companheiras inseparáveis orbitando ao seu redor. Haumea não viaja sozinho pelas profundezas do cinturão de Kuiper. Ele é acompanhado por duas luas curiosas, Namaka e Hi'iaka. Essas companheiras não são apenas pedaços de rocha ao acaso. Acredita-se que surgiram após um impacto colossal que remodelou a história desse planeta anão. Ter luas com trajetórias tão inusitadas é um dos detalhes que tornam Haumea ainda mais fascinante para quem se interessa pelas curiosidades sobre o espaço. O que intriga os cientistas é que as órbitas dessas luas não seguem aquela rota certinha que a gente vê, por exemplo, na Lua da Terra. Elas são inclinadas e excêntricas, como se tivessem sido jogadas no espaço e, depois de muita dança caótica, encontrassem uma maneira improvável de se estabilizar. Isso reforça a teoria de que Haumea passou por uma colisão tão intensa que deixou cicatrizes visíveis em todo o seu sistema. Cada detalhe das órbitas de Namaka e Hi'iaka é uma pista para decifrar os eventos violentos que moldaram essa região do sistema solar. E se até as luas de Haumea são testemunhas silenciosas de grandes catástrofes, imagine o que mais poderíamos encontrar se investigarmos melhor os corpos que compartilham a mesma origem. Haumea não é apenas um estranho solitário vagando pelo cinturão de Kuiper. Ele faz parte de algo ainda mais interessante. Uma verdadeira família de objetos que parecem carregar a mesma assinatura de origem. Essa família colisional, como é chamada, é formada por fragmentos que compartilham características físicas e orbitais semelhantes, como se fossem irmãos separados por uma tragédia cósmica. A teoria mais aceita é que, há bilhões de anos, Haumea foi atingido por um impacto tão violento que lançou pedaços de si mesmo para todos os lados. Esses pedaços,
ao longo do tempo, se tornaram outros corpos gelados, espalhados pela região. É como se o universo tivesse deixado pistas espalhadas, esperando que a gente juntasse as peças dessa história antiga. Essas descobertas nos lembram que, até entre as curiosidades do Sistema Solar, a violência molda o que vemos hoje. E pensar que um simples planeta anão pode carregar em si a memória de uma colisão colossal nos faz perceber o quanto cada pequeno objeto no espaço tem histórias grandiosas para contar. Mas se você acha que já viu tudo sobre Haumea, prepare-se, ainda falta revelar um dos segredos mais impressionantes envolvendo sua estrutura. Se Haumea já era uma figura exótica no Sistema Solar em 2017, ele ganhou um título que deixou tudo ainda mais impressionante. Foi confirmado que ele possui um anel de detritos ao seu redor. Isso mesmo, um planeta anão, pequeno e distante, ostentando um anel, como se fosse um mini Saturno rebelde. Entre tantas curiosidades sobre o espaço, poucas são tão surpreendentes quanto essa. A existência desse anel também levanta novas questões sobre como colisões e interações gravitacionais moldam os corpos do cinturão de Kuiper. Cada nova pista encontrada em Haumea é uma lembrança de que o universo guarda segredos nos lugares mais inesperados. E talvez muitos outros corpos também estejam escondendo estruturas incríveis como essa. Agora que você conheceu Haumea, me diz, quantas outras verdades escondidas será que estão por aí, esperando para serem descobertas? O universo não é só feito de planetas perfeitinhos e previsíveis. Ele é, acima de tudo, um convite constante à curiosidade e à coragem de questionar o que parece certo. E você? Vai ficar apenas olhando ou vai se aprofundar ainda mais nessas histórias que poucos têm o privilégio de conhecer? Se esse planeta anão conseguiu mudar a forma como você enxerga o espaço, imagine o que ainda está por vir. Que novos mundos, fenômenos ou colisões estão escondidos além do que nossos olhos conseguem alcançar? Não fique de fora dessa jornada. Deixe seu comentário contando o que mais te surpreendeu hoje. Quero muito saber a sua opinião. E claro, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo explorar mais curiosidades incríveis sobre o espaço. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo a um universo que poucos têm coragem de desvendar.